Oi pessoal, bem-vindo ao Café para Três. Pegue sua xicrinha e se junte a nós. Café pra três. Com açúcar, adoçante ou Vou puro? começar, tá? Oi pessoal, meu nome é Denner, a Jéssica já deve ter falado sobre mim. E hoje a gente veio aqui nesse vídeo em conjunto para falar sobre o livro A Monster's Call, do Patrick Ness, que em português se chama 7 minutos depois da meia-noite. Que é esse aqui. 7 minutos depois da meia-noite. Eu gosto mais do título em português do que do título em inglês, sabia? Como que fica a tradução literal do título em inglês? É o chamado do monstro. Algo assim. Acho que fica mais bonito. Fica. Ainda mais pelo significado depois. Pois é, e o chamado do monstro dá um aspecto meio sombrio, que não é exatamente a pegada do livro. Mas enfim, sobre o que se fala. E a capa em português é muito bonita também, ó. É porque essa aí é a capa do filme. A minha é a capa do livro mesmo. Mas ficou bonito. Ficou bem bonita mesmo. Original, né? Mas ficou muito bonita mesmo na capa do filme. Tá, sobre o que fala o livro. O livro conta a história do. Como é que é o nome dele? Ai, você péssima com o nome. Connor. Connor. Ele conta a história do Connor, que é um garotinho de 13 anos. E ele começa o livro tendo um pesadelo. Ele tá dormindo, aí ele acorda de repente, quando ele olha pela janela, tem uma árvore no quintal dele, uma forma de uma pessoa, mas que na verdade é uma árvore, que começa a assombrar ele e dizer que eles precisam conversar e tal. O livro, ele é muito... Pode falar. O monstro meio que quer fazer ele contar esse sonho que ele tem que deixa ele tão apavorado. Isso. Aí a gente descobre que ele vem tendo esse pesadelo, vem tendo um pesadelo há muito tempo e que de repente essa árvore antropomorfizada aparece na janela dele e ele precisa, através dessa aparição, lidar com o que ele está passando. Aí conforme o livro vai se desenrolando, a gente percebe que existe uma situação delicada com relação à saúde da mãe dele, que aos poucos a gente vai entendendo o que é. Eu acho que, né, não precisamos falar mais sobre a história do livro, né? Porque senão a gente fala muita coisa, porque a história do livro é bem simples, né? A história do livro é bem simples. A história em si se passa em poucos dias. Não, minto. Não tem ali um... Sim. Acho que é em torno de uma semana e pouco. né? Então não tem nenhum intervalo ali no meio, né? Não, passa em poucos dias mesmo. Sim. Mas assim, de modo geral, eu gostei do livro. Foi aquele livro que eu terminei e fiquei, nossa, que livro maravilhoso? Não foi, mas eu achei legal. Não sei o que você achou. Nossa, eu acho que um livro de... Acho que tem nem 200 páginas, tem 150 e poucas páginas. Para um livro de 150 e poucas páginas, teve bastante história. Aconteceu bastante coisa. Porque eu acho que a pior coisa que tem é tu ler um livro, sei lá, de 500 páginas, daí um capítulo que tem quase 50 páginas não desenrola, não acontece nada. Não fala nada. Sim. Me irrita isso também. Um livro muito grande que não sai do lugar. E outra coisa também que eu gostei desse livro é que os capítulos não são muito longos. E apesar de eles serem curtos, são bem estruturados. Isso é. Assim, considerando uma classificação de 5 estrelas, por assim dizer, eu daria umas 3,5. Eu não gostei mais do livro porque eu achei ele. Eu daria 4,5. Eu achei ele meio previsível. Tipo, quando começou o livro, eu já tinha entendido qual era a premissa dele. Tipo, esse monstro quer dizer algo mais do que aparenta ser. E que, tipo, logo de cara eu também já saquei qual era da mãe dele, assim, sabe? Então desde o começo eu já imaginava o que ia acontecer. Aí quando acabou eu só fiquei tipo, ok, sabia. A parte da mãe dele é realmente meio óbvio pela situação que ela tá, né? Mas
em relação ao menino e a relação dele com a árvore, na verdade, eu não imaginei que a árvore fosse ter a influência que teve. Sim, eu imaginei. Assim, eu não sei em que época que o filme foi, ou em que época que o livro foi escrito, se ele é um livro antigo ou não, mas eu acho que não, porque parece que ele é um lançamento. E assim, eu tive a impressão de que eu já vi isso, sabe? De você usar uma... Não, foi desse ano. Ano passado, desculpa. Então, de você usar uma ou de você usar um pé da história na fantasia e usar essa fantasia como um embasamento para o que está acontecendo de fato, sabe? Como uma metáfora para o que está acontecendo de fato. Aí quando terminou eu fiquei tipo, ok, eu já sabia. Mas foi legal? Foi bonito? Foi, mas não achei tão profundo assim. Foi bonito, foi. Ai, desculpa, vira coisa. Sim. Mas assim, não morri de amores, assim. Mas quando eu assisti ao trailer, me emocionou, assim. O trailer do filme parece que ficou muito bem feito e ficou muito bonito. E assim, ele é um menino, ele tem 14 anos, então isso é perceptível na história. Tanto que quando eu comecei, eu tive essa sensação de que era uma história meio infantil. Mas isso pra mim não chegou a me incomodar, porque essa sensação de que era uma história infantil foi endossada pela aparição desse monstro e da forma como ele se relacionava com o garoto. Então é uma história bastante simples, mas é uma história muito doce ao mesmo tempo. Então o fato de ele ter essa linguagem mais infantil pra mim funcionou. É que geralmente eu acho bacana quando o personagem principal é uma criança, eles darem mais a visão da criança. Eu acho que fica mais, vamos dizer, fiel. Não, eu concordo. Do que se fosse um narrador, sei lá, mais. Um narrador em terceira pessoa, por exemplo, né? É. Sim, não, eu gosto disso também. Só, assim, eu gostei da história, eu gostei do que me foi contado no livro. Só eu achei meio previsível, antes da metade do livro eu já sabia tudo que iria acontecer. Mas mesmo assim, eu me emocionei, eu achei bonito, assim. É uma história muito bonita. Uma história realmente bem bacana. Apesar de ser, tipo, mais curtinha, né? Ela não ser uma história, tipo, longa. Sim. Mas quando se fala de uma história emocionante contada pelo ponto de vista de uma criança, através de um livro pequeno, logo me vem à mente o livro O Menino do Pijama Listrado, que Eu sabia que tu ia falar esse. pra mim é 1 milhão de vezes melhor. Ele é muito bonito, aquele livro. Ah, mas também, tipo, tem que parar pra pensar também que a história do Menino do Pijama Listrado se passa num ambiente, querendo ou não, muito mais pesado, né? Mas é exatamente isso que eu acho legal, porque o menino... Então, ela naturalmente já acaba ganhando um significado maior, sabe? Sim, não, eu entendi, mas é isso que eu acho muito legal, porque a história do menino no pijama listrado se passa num ambiente muito mais pesado, mas a história é muito mais leve, porque o menino não entende o que está acontecendo. E já na história do A Monster's Call, é diferente, porque o plano histórico no qual ele está inserido é muito tranquilo, nada está acontecendo, só o que está acontecendo de ruim é a história pessoal dele. E isso fica claro o livro todo, porque o menino está sofrendo com aquilo. Então aquele suspense não existe, sabe? Porque você entende exatamente o que está acontecendo com ele. Pelo menos eu entendi, não sei você. Não, sim, entendi também. Né? Então não teve surpresa pra mim. Foi uma história bonita, mas não fui surpreendido. Porque apesar de tudo que estava acontecendo, apesar do pé na fantasia que o livro tem, eu conseguia ler através dessa fantasia. Isso era uma coisa que não tinha no Menino do Pijama Listrado. Até porque o Menino do Pijama Listrado não tem nada de fantasia. Mas me deixava extremamente fascinado de ver a forma fantástica pela qual ele enxergava o que estava acontecendo no período da guerra, sabe? Então, pra mim... A gente pode abrir pra spoilers? Tipo, gente, a partir daqui, tipo, já era, spoiler. Pode. Adoro falar o que aconteceu. Please evacuate this building. Please evacuate this building. Então tá.
é que em relação ao monstro, tu falou que já tinha tudo em mente quando tava começasse a ler. Mas eu imaginei, tipo, eu imaginei logo, óbvio, que ele fosse influenciar o menino a tomar um pouco mais de atitude, a sair daquela zona que ele tava de tristeza e tudo mais. Que ele conseguisse tomar um pouco mais das rédeas do sentimento dele, que ele não tava sabendo lidar muito bem, né? Com a doença da mãe, com a possível morte, porque por mais que a mãe falasse pra ele, não, filho, eu tô bem, esse próximo remédio vai dar certo e tudo mais, o menino inconscientemente sabia que não, né? Tu sabe, tu acaba esperando pelo pior sem querer. Ainda mais que era câncer, né? Câncer do que mesmo? Não sei, não ficou claro no livro, ficou? Ficou claro, né? Não. Bem, era câncer. Então já dava pra saber. E a avó vindo pra tomar conta da mãe, já meio que dando a entender pra ele que, olha, a situação vai mudar, talvez tu vai ter que morar comigo. Já dava a entender que, tipo, né, tava todo mundo esperando que a moça morresse. Vai dar ruim. É, vai dar ruim. A primeira história que o monstro chega e fala pra ele, vai contar 3 histórias. A primeira história não foi tão impactante como as outras 2. Qual foi a primeira história mesmo? A primeira história foi a da rainha lá. A da rainha lá, né? Que ele conta que na verdade quem matou a menininha lá foi o rapazinho e não a rainha. Essa história, tipo, foi meio que... foi mais leve. Sim, mas tá aí. Porque, por exemplo, as 3 histórias, elas começam, tipo... As 3 histórias vão aumentando de significado conforme vão chegando perto do fim. Porque eu acho que a ideia do autor foi, aos poucos, dar de entender de que o monstro era só uma manifestação do subconsciente dele. Foi isso que tu entendeu? Não, sim. Na verdade, quem tava tendo as atitudes que ele falava que era o monstro, não, né? Era ele tentando, tipo, sair daquelas amarras. Ele tentando falar pra ele mesmo que a avó não era tão má assim. E ele botando a raiva dele pra fora, né? Quando ele destrói a casa inteira da moça. Ai, gente, essa cena do trailer eu chorei que só. Tipo, eu terminei de ver eu terminei de ler o livro, aí eu fui pesquisar quantas páginas tinha, porque eu li no Kindle, né? E não aparece a contagem de páginas pra mim. Aí eu vi o trailer. Aí eu assisti com o Chico, aí aparece exatamente o que ela fala no livro, assim, eu vi. Coitado. E também a cena logo depois de ele batendo lá naquele rapazinho e tudo mais. Bem que aquele rapazinho mereceu, até eu queria bater nele. Ou guri chato. Mas, só que... Bem, o que eu achei do negócio do monstro é que, tipo, como foi ficando mais pesado... Não sei, é que eu achei que ficou muito pesado. Ainda mais quando ele bate no menino. Eu fiquei tipo, meu Deus, destruiu o guri. Só que uma coisa que todo mundo fazia, que ele queria, e ninguém fazia, que o menino ali, o rapazinho que tava fazendo bullying com ele, entendeu? E que ninguém mais tava entendendo, é que ele queria ser punido. Mas eu achei que ele devia ser punido. Eu não acho que ele tem que ser poupado só porque ele tá vivendo um drama pessoal sério, que era a mãe. Eu entendo a opinião dos adultos, do tipo, tá, mas, tipo, por quê? Qual seria o sentido de te punir se não tá quase perdendo tua mãe? Mas ainda assim, ele tava fazendo errado. Quebrar a casa da avó inteira era fazer errado. Bater no outro rapazinho, por mais que o rapazinho fosse um escroto, era fazer errado. Ele mereceu ser punido. Ele queria ser punido e ele mereceu ser punido. Sim, eu acho que ele fez errado, sim, mas eu também não acho que ele deveria ser punido, assim. Não, tipo, expulsão da escola, nada do tipo, porque ele realmente não tinha porquê, assim. Não, talvez não. Mas algum tipo de punição tinha que ter. Eu não sei, mas acho que alguma punição tinha que ter. Porque querendo ou não, por mais que ele estivesse querendo pôr a raiva dele pra fora... Acho que a gente já pode encerrar esse vídeo, né? Tá com 15 minutos já. Tá, então a gente tem que finalizar de alguma forma. Então vamos falar da conclusão final do livro. É uma história bonita, eu achei. Eu chorei no final que me acabei. E... não tem como não, né? Eu acho que eu não chorei mais porque eu tava pouco concentrado, porque eu tava num ambiente que tinha muitas distrações, então eu ficava bem na parte em que você deveria chorar, eu tava perdendo o foco do que tava acontecendo. Mas sim, é uma história emocionante e é chorável, com certeza.
É uma história muito bonita, vale a pena ser lido. Cada um tem que... Sim, também acho que vale a pena. Daí... Eu acho que é isso. Não tem mais muito o que falar, não. Bem, acho. Gostei do livro, não morri de amores, mas recomendo, acho que vale a pena ser lido sim. Então, se você já leu, se você já viu o trailer, se você já assistiu o filme por algum meio legal que nós não saibamos qual, deixa aí nos comentários pra gente discutir sobre o assunto, ok? É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau. Então, um beijo grande e até a próxima.